Todos, boa tarde. É mais ou menos isso mesmo. Boa Como é que seu tarde. irmão diria, Henriette? Fala aí de novo, bom Foda-se, boa Portuga. tarde, então. O É, que é padre, hein? Ele falaria foda-se. Henriette, É. tem uma entonação que os portugueses falam, eles não falam escrachado igual a gente, eles falam tipo um palavrão meio suave, ele foda-se. E tem o pá, né? Vocês estão esquecendo o pá, que fica lindo É. também. Eu adoro quando Como bota é o o pá pá? no meio. Como é o pá? Foda-se, pá. Ah, É. tá. Eu, Mas opa, engraçado, opa. eu não lembro dele falar o pá no final da frase. Não é E por no isso que eu- final, no início, no meio. Interessante. Muito Essas interessante. palavras Muito já fazem parte do alfabeto, né? Do vocabulário português. Aí. E não é É. ofensivo, não é ofensivo, não é um palavrão. Não, É uma palavra natural. absolutamente. É uma palavra natural que já sai, tipo, já naturalmente. Eu acho muito bonitinho quando eles falam. E falam realmente dando aquela intenção e sensação. Foda-se! Foi mesmo? Isso É muito bonitinho, né? puxado isso. É a mesma coisa que o fogo, né? Fogo, né? Quer dizer, que quem não coisa vai- difícil. Né? As Que crianças, coisa quem não difícil. gosta de falar perto das crianças, aí fala fogo. Eu falo, É verdade. caraças. Caraças. Isso é um trabalho do Caraças. É muito lindo, é muito lindo. Muito lindo. E eu deixei vocês falarem à vontade, porque eu acho bonito mesmo. E a gente está aqui para fazer a inclusão na diversidade. Olha que maravilha. A gente Antes da começando. gente começar, Diga. desculpa. Se a flor chegar, eu me ausento e vou buscar? Isso, Então, busca tá. a flor. Isso, busca Tá. a flor para nós e para você também. Tá. A gente vem falando já desde o episódio passado sobre as fases da vida. Vamos lá bater na porta da infância, da adolescência, paramos na vida adulta. A gente conversou, que tal fases da vida, parte 2, adultez, envelhecência, dos 45 aos 60, que é um processo muito semelhante ao da adolescência, e velhice, terceira idade, idoso, como a gente quiser chamar. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês pensam a velhice de vocês. Não tá fácil. Não tá. Ó, queria deixar aqui uma reclamação pro senhor Tempo, que tá muito difícil. Eu um dia já tive libido, não sei onde ela se escondeu. Queria dizer que eu tô me sentindo muito incomodada, porque eu tô vendo a vida passar. Eu quero chegar aos 90 tendo libido, gente. Será que a gente compra em alguma loja? Será que tem em cápsula? Tem muito- medicamento, sim. É muito estranho ver a força do tempo sobre a pele. Quando a gente diminui colágeno, elastina, vontade, furor. Mas uma coisa incrível com o amadurecimento é essa coisa de poder olhar a vida e de não ser tão reativo. Que eu posso estar, sabe, numa situação decrescente com essas características que eu comecei a falar. Mas a gente olha a vida com um outro peso. Não vale a pena, sabe, chegar com o pé na porta. Não vale. É isso. Para começar. Olha, Esse tema mexeu tanto comigo que por esses dias eu estava procurando fotos antigas, essas coisas, né? E fui nas minhas redes sociais para ver se tinha alguma coisa antiga. E eu tava vendo, tipo, vídeos, sabe? Que eu não via há anos, sabe? Tipo, coisas que eu fiz na música e músicas que eu cantei, que eu não sei mais cantar, sabe? Coisas que cara, é uma parada muito louca, sabe? Tipo, realmente, a nossa vida é uma história sem roteiro, né? É uma coisa que não dá para imaginar. Tipo, eu nunca imaginei na minha vida hoje morar em Portugal, viver uma vida da forma que eu tenho vivido, nessa correria danada, insana. E eu me vejo na minha velhice, tipo, assim, estabilizado em Portugal, né? É o meu sonho, tentar montar alguma coisa e voltar pro meu país, né? Tipo, envelhecer no meu país. E pronto, mas
Tantas coisas eu já vivi, sabe? E vai ser um exercício para mim poder repostar alguns vídeos nas minhas redes sociais nas quintas-feiras, que é tipo a gente chama de TBT, né? Que é coisa que a gente relembra. E vou tentar postar alguma coisa, tipo coisas que eu já fiz lá atrás, para relembrar que a gente realmente está ficando velho. Estamos envelhecendo. Pois é, Pra eu você, Luiz. sempre falo pro pessoal aqui que ficar velho é um privilégio, né? Que a gente, na nossa casa, sente bastante profundamente, né? Por causa dos meus filhos que não têm a mãe, né? Que a mãe partiu pro infinito e partiu nova, né? Então ela não teve a oportunidade de ficar velha, né? E é uma coisa que, apesar da óbvia tristeza, né? Mas que essa já tá aí todo dia, não conta. Enche a gente de gratidão pelo nosso envelhecer, né? A gente, toda vez que eu tô diante da finitude que bate a porta todo dia ali, quando você tá velho, você vai sentindo, pelo menos pra mim que tenho a doença mental de ficar pensando demais, né? Então, eu encontro uma coisinha, doeu as minhas costas, já tô eu pensando na finitude da vida, em como você ter um propósito na vida, assim, é só a dor nas costas, mas eu já tô eu lá no profundo, pensando ali, cumprido. Teve um cenário que eu acho que ficou bastante intenso na minha cabeça, que foi quando eu fui no médico que meu ombro tava doendo. Aí cheguei no médico, o ombro tá doendo, vamos fazer uns exames. Aí fiz o exame lá e descobri que tinha acho que artrose óssea, sei lá o nome, que é um negócio que a sua cartilagem do ombro, tipo assim, sumiu, né, já desgastou, e aí não tem jeito, é isso. Não tem cura, assim, acabou a sua cartilagem no ombro. Você vai fazer o quê? Não tem outra. E aí, tipo, isso me deu um impacto tão profundo. Eu pensando, cara, tem várias coisas que eu fazia de esporte, de não sei o que, antigamente, que eu não vou poder fazer nunca mais. Tipo assim, esta fase acabou da minha vida. Tipo assim, capítulo próximo. Tipo assim, não tem revisitar pra ver como é que era o anterior. Não, é fim, sabe? Tipo assim, é uma sensação parecida, e aí veio aquela sensação familiar do, tipo assim, amigo, tipo assim, aproveitou bem? Não? Então, não faz diferença. Agora é o próximo capítulo, né? É a sensação que dá quando você vê seu bebezinho andando por aí, pegando ônibus, sabe? Tipo, né? Fazendo as coisas dele, tipo, grande agora. Tipo assim, uma fase da vida da pessoa que, tipo assim, aproveitou a infância do seu bebezinho? Não? Então, agora já era. Tipo assim, você tem que aproveitar, tem que continuar aproveitando, né? Aí te dá uma ideia de que, tipo assim, para cada fase dessa, você tem que saborear ela, né? Tem que ficar sempre, porque ela vai embora e depois você só vai ter a próxima. E as lembranças, né? Que, dependendo de como você envelheça, nem essas você carrega. Né? Tipo, fica pensando no que aconteceu no passado, não sei o que, não sei o que lá, e tentando lembrar e meio que não consegue, assim, pô, mas como é que era isso mesmo, né? Então é muito profundo para mim, assim, né, e dolorido às vezes, né, mas também tem essa coisa da gratidão e da atenção no momento que eu acho que é importante, que tem que ser a contrapartida para a perplexidade de, ai meu Deus, vou morrer, né? Assim, o alimento para o propósito é essa coisa da finitude, né? Descobrir que, tipo assim, você daqui a pouco vai ser uma lembrança para os outros, né? Então, tipo assim, enquanto você não você tem que fazer o que está acontecendo agora. Você tem que prestar atenção, fazer o máximo, aproveitar ao máximo a fase em que você tá, né? Que é, assim, para mim, uma ótima duplinha, né? São os dois lados dessa moeda. Uma observação interessante. Desculpa, Dulce. Não, Uma observação força. interessante que o Luiz está trazendo é de como a geração dos nossos pais, a nossa geração, preocupou-se por demais para trabalhar, para produzir. Era status ter o carro, ter a moto, ter a casa. Hoje o status é ter esse corpo inteiro
Tanto é que o mood do momento é você praticar atividade física, estar na... Por isso, essa mudança de mindset é tão interessante com esse olhar para a gente. E por isso que a gente tem hoje essa preocupação, e isso que o Luiz está falando sobre a questão da finitude. Há 15 anos atrás, eu realizei o sonho de entrar numa aula de sapateado. Era o meu sonho. Em 1 ano e 3 meses, eu tive uma lesão na parte da frente do pé, com os micro-ossos do pé. E o ortopedista falou: querida, você não vai poder fazer sapateado. Gente, quando eu tinha o corpo e o pé, a gente não tinha dinheiro. Então eu entrei para fazer o sapateado quando eu podia. Eu mandei fazer o meu sapato vermelho, igual o da Dorothy. Quem usou meu sapato foi uma outra artista e eu na coxia. Então, ou a gente protagoniza as nossas histórias. Ó, lá vou eu chorar e hoje eu não queria chorar. A gente precisa protagonizar as nossas histórias. O momento é hoje. Sabe, a gente precisa até receber futuro, mas a gente precisa viver as nossas histórias hoje. Se é para beijar o filho, beijar o marido, beijar o ficante, beijar a vizinha, faz, diz, liga para a pessoa, não manda mensagem. Fala para as pessoas que você aprecia, que você gosta. E hoje eu tô assim, eu tô demais. Tô adorando. A gente tá sem a Duda hoje, eu fico imaginando, né? A Duda traz na história dela a questão de que muitas vezes nem pode envelhecer. E a gente sabe o quanto mulheres trans são assassinadas, né? Com 35, 36, essa é a média no Brasil, anos de idade, né? Isso é muito sério, você deixar de existir porque um grupo de pessoas não aceita quem você é. E quem você é? Eu te conheço? Você é aquela que vai ficar na coxia, como a Henriette acabou de falar? Que agora o portal se fechou, ela não pode mais sapatear, porque senão os microcinhos dela vão dar dor de cabeça a ela não vai nem conseguir sapatear, porque vai ter dor. Então, quem é você na fila do pão? Né? Eu tô, assim, muito impactada com esse tema, achando que a gente precisa falar, pensar comprido sobre esse ato de envelhecer, esse processo de envelhecência, que é muito semelhante ao da adolescência. Você não é nem criança e também não é adulto. Então você é ou não é. Ou seja, você está pelo caminho. Né? Quantas vezes a gente escuta o pai falar: cala a boca, tá pensando que é adulto? Olha, parece criança, já não precisava mais fazer isso. Nossa. Então, o adolescente fica assim: o que eu sou? Quem eu sou? Eu sou o que a minha gangue diz que eu sou. Por isso que o social é tão importante nessa fase do desenvolvimento da vida, que é a adolescência. Só que quando o adolescente vira adulto, ele está adolescido, porque ele agora já entra numa outra etapa, como o Luiz colocou muito bem. Aproveitando ou não, o capítulo do livro termina para iniciar um outro capítulo do livro. Então aproveita, saboreia. Eu tive uma experiência ontem que eu não via uma familiar minha já há uns 15 anos. E na minha cabeça, essa familiar era de um jeito. Quando eu a vi com a cabeça toda branca, eu levei um tempo para achar aquela pessoa da minha família naquele corpo que eu deixei de ver por 15 anos, né? Fernando Pessoa diz que morrer é apenas você deixar de ser visto. Quantas pessoas às vezes morrem porque a gente deixou de ver, mas estão vivos, estão encarnados, né? Isso é muito sério. Esse ato de envelhecer tem a ver com essa temporalidade, que por mais que a gente esteja no presente e no futuro, aí vem outro filósofo que eu adoro, que é o Heidegger, ele vai falar: o tempo é uma dimensão só. O presente, o passado e as coisas presentes e o futuro que você pode antecipar. Como a gente está falando aqui, como é que a gente pensa a nossa velhice, né? Em que momento se pensa isso? Porque tem momentos da vida que nem se pensa nisso. Eu me lembro quando eu era criança, eu pensava assim: gente, então eu vou ficar velha? Porque eu conhecia a minha bisavó e a minha tataravó. E eu me lembro que pequena eu fiquei chocada. Então eu vou ficar velha? Hoje eu vejo as rugas chegando. Hoje eu vejo pelas fotos que não é mais aquela carinha ou aquele copinho. Mas o que ficou em cada um de nós do adulto para essa envelhecência? Na semana passada a gente viu o que ficou do miúdo
no adulto que mora em você. E agora eu estou querendo dar um salto nessa fase. Já saímos da adolescência, estamos na maturidade. Alguns psicanalistas chamam de adultez, fase adulta, tá? O que ficou do adolescente que vive em você? E o que você começa a perceber que faz parte lá do seu do futuro, que você já está no túnel da envelhecência? Vocês pararam para pensar nisso? Poxa, Dulce, eu, assim, ouvindo os meus colegas sobre essa questão de viver o hoje, cara, eu acho muito complexo isso nessa geração, sabe? Tipo, a gente parece que tem uma lacuna, sabe? Entre a nossa época, né? No caso, a nossa fase para a fase de hoje, sabe? Tipo, eu vejo que a gente pensa, como o Jason falou, a gente pensa, repensa, tripensa para tomar alguma atitude, mas a gente já está saturado de pensar e quer tomar uma atitude. Às vezes aquela atitude, gente, caramba, será que eu tomei atitude? Porque a gente ainda pensa depois que a gente toma aquela atitude. E agora a gente vê pessoas que, tipo, fazem as coisas de uma forma tão natural. Ah, tá tudo bem. Então parece que tem um abismo. E eu fico assim me perguntando, sabe? Às vezes eu falo, caramba, por que eu perdi tanto tempo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem de tomar uma atitude. Porque eu penso, pô, eu não sou mais garoto, né? Eu fico pensando, eu tenho 44. Assim, é muito louco, sabe? Na nossa cabeça, chegar num denominador comum e falar assim, agora é o meu momento. Mesmo a gente vivendo esse momento. Tipo, eu acho que eu tenho vivido um momento maravilhoso na minha vida, sabe? Que é um recomeço, sabe? Esse recomeço, para mim, tem me feito super bem mesmo. Tipo, hoje eu consigo ver minha velhice, como eu falei, no Brasil, estabilizada aqui em Portugal, e parece que a alegria voltou, né? E graças a Deus as coisas têm acontecido, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, caramba, cara, por que eu perdi tanto tempo? Aí depois chega lá na frente, caramba, cara, então, será que eu vou? Será que eu não vou? A nossa cabeça é muito louca, mano. Muito. E eu acho que o que os meninos estão falando, e que Dulce também, né, trouxe como alinhavo, eu acho que aproveitar, eu acho que eu sou a mais velha do bonde, e assim, é assustador, mas ao mesmo tempo é libertador. Essa semana o meu anjo da guarda me segurou por 3 vezes. Eu consegui sentir a mão, a sensação que era alguém puxando a minha blusa para eu não. Que eu sou reativa. A minha voz é muito alta. E se eu for reativa, vem uma Henriette que eu não posso ser na idade em que eu estou. Não é mais permitido. E aí, cara, quando você pensa e você volta, e aí essa coisa do autoconhecimento, cara, quando você se alinha, respira e você pensa, não adianta nem discutir com esse tipo de ser humano, porque não adianta. E isso é só com a maturidade. A gente, quando a gente é mais novo, a gente não dá conta, sabe, de ter esse equilíbrio. Até porque você ainda não tem repertório, sabe, de contato e de convivência, porque o ser humano consegue demonstrar coisas muito complicadas e às vezes a gente vê o pior do ser humano, sabe, num detalhe, num comportamento feio que vai desagregar o grupo. Mas assim, eu agradeço então a maturidade, por mais engelhada que a minha pele esteja ficando, mas as coisas estão acontecendo. E eu tô feliz. Tô feliz, alegre e forte. E tu, Luiz, o que você pesca aí dessa envelhecência? Início. Eu tenho pensado demais nisso, né? Acontece, né? É a minha obsessão dos últimos poucos anos, né? Desde que virei 50. Quando você vira 50, meio que abre, vai escancarado na sua cara, assim, esse negócio, né? E aí, uma das coisas que eu tenho achado muito interessante é realmente essa questão de como é que eu tô deteriorando fisicamente
E o que resta depois disso, né? E aí você faz essa projeção, né? Eu sacanei dizendo que assim, pô, meu objetivo agora é limpar minha própria bunda daqui a algumas décadas. Que é uma coisa muito importante e às vezes o esforço que você tem que fazer para conseguir que isso seja verdade não é trivial, né? Você tem que cuidar bem de você, de comida, de exercício, uma série de coisas, né? De não ficar lesionando, fazendo coisas que não é para você fazer, né? Construindo, carregando coisas, né? Esses negócios assim, daqui a pouco dá uma merda e aí já era, tá você sendo um fardo aí pros outros, né? E aí tem muito dessa coisa, dessa projeção, né, de ficar olhando para mim mesmo com os meus 80 anos, né? Que meio que me espelham dos meus pais lá, né? Que eu visitei mais cedo esse ano, né? Aí vendo eles, né? Funcionando, fazendo as coisas deles e tal, né? E, tipo assim, e me projetando, me imaginando assim, como é que serei eu com os meus 80 anos, meus filhos largados por aí pelo mundo, né? Viajando, sei lá, fazendo as coisas deles. E aí eu lá, tipo assim, bem menos... fisicamente capaz, né? Mas tendo que tomar muito mais cuidados, tendo que pensar. Meu pai, pessoa super inteligente, né? Automatizou um monte de coisa na casa, cheio meu pai é meu inventor maluco, né? Então ele cria uns negócios lá, faz uns equipamentos, botou as câmeras, botou as automações, né? Eu fico olhando assim, tipo assim, caramba, eu devia fazer umas coisas dessas também, né? Tipo assim, já que também sou versado na tecnologia, automatizar uns negócios para poder, quando eu tiver menos capacidade, eu continuar conseguindo fazer as coisas, porque as coisas estão meio que preparadas, né, com carinho, para elas não serem um fardo, né? Então tudo isso tem a ver com como é que eu tô pensando, né, a velhice, pensando tipo assim, cara, não precisa ser um perrengue. Eu posso pensar mais e posso preparar, eu posso tomar cuidado com as coisas, né? Que é aquele negócio que o Michel estava falando, né? Ser um adulto é um negócio que também eu acho sensacional na hora de conversar com os adultos. Eu tenho um monte de adolescente, né? Então, na hora de conversar com o adolescente, o que me deixa às vezes embabacado é quão imediatista é o pensamento do jovem, né? O jovem não pensa três passos adiante do que vai acontecer, né? E assim, a gente já começa até a ficar no outro extremo, né? A gente olha pro negócio, você tá pensando 75 ramificações do bagulho, você nem faz nada. Você olha... Fica confuso. Uma coisa que eu acho sensacional para comigo é que depois, acho que essa é ótima. Quando eu fiquei mais velho, uma coisa que eu percebi é que eu não quebro mais nada, né? Quando eu era jovem, eu vivia quebrando tampa de não sei o quê, né? Ia abrir, quebrou. Pegava não sei o que lá, quebrava. Aí, sabe, assim, acontece muito quando você é jovem. Eu não quebro mais nada. Eu nunca pego um negócio com mais força do que eu acho que vai ser necessário para fazer aquilo. Então, mesmo que esteja duro, eu não vou sair fazendo mais força do que... Entendeu? É um negócio que tipo, já tá em mim da experiência, né? E aí você olha os jovens, querem saber, sai pegando negócio, pum, quebrou, aí rasgou, aí faz não sei o quê, vai abrir um saco de batatinha, batatinha pra tudo quanto é lado. Cara, essa preocupação de, tipo assim, será que isso é o correto de se fazer agora? Pra mim é um divisor de água, é um marco da fase que eu acho que vai ser o alimento para poder criar uma velhice melhor, né? Pensar mais, tomar mais cuidado. Então, isso é um outro tipo de autorregulação. Como a gente ouviu a Henriette falar ainda agora, que parece que o anjo da guarda puxou ela conversando com ela mesmo dentro das temporalidades dela. Cara, não quero mais ver você, que no caso sou eu mesma, Henriette, fazendo isso. Então, segura essa besteira, não vai. E quando você diz, caramba, eu nem quebro mais, isso são autorregulações que acontecem dentro da gente, porque a gente também tem consciência do corpo que a gente está ocupando hoje. É como se fosse mesmo uma garrafinha e a gente está aqui, ó. O líquidozinho que está aqui dentro é a gente. Tem hora que a gente está aqui, olha, e por coincidência, o líquido está ficando mais aqui. É mais ou menos parecido com o que a gente está agora. Mas o grande barato que eu queria trazer no programa de hoje
para nós quatro e também para quem está nos assistindo, é a gente resgatar também o que a gente trabalhou na semana passada. Porque apesar de ser fases com capítulos específicos, elas têm uma textura única, que é o líquido que está na garrafinha. Se eu, na adolescência, aprendo a contar comigo mesmo, e já exercito isso ao longo da minha vida, desde a adolescência, se eu tenho disciplina, como a Duda falou, e fé, como o Michel, isso tudo está no pacote para quando chegar lá naquela outra etapa da vida, eu já, de uma certa forma, já sei que posso contar comigo mesmo. E isso pode acontecer de várias maneiras diferentes. Outro dia eu estava pegando um material meu de 25 anos atrás, do jeito de escrever, e eu olhei, caramba, que bacana! E eu achei que tinha sido uma colega minha que tinha escrito aquilo. Aí quando eu vi assinado meu nome, eu falei, pô, que legal que eu posso contar comigo, que sou eu! Eu fiquei tão orgulhosa e feliz. Eu falei, caramba, a gente precisa olhar para dentro da gente e também ver o que a gente fez de bom, que a gente se orgulha e pode contar com a gente, né? Essa constatação que aquela camada do ombro já não existe mais, ou a do menisco, é extremamente impactante, né? Minhas camadas internas estão se dissolvendo. Meus ossinhos dos dedinhos podem ficar picadinhos. Eu tomei um tombo essa semana que eu também estou toda escangalhada aqui, cheia de gelo no joelho. Porque estava lavando com o chinelo, escorreguei e plaf, recebi a sereia, caí. E não posso estar fazendo essas coisas também? Por quê? Por que não posso contratar uma pessoa mais jovem para fazer isso? Por que eu estou me enfiando nisso? Não, porque eu enfiei na minha cabeça que eu não quero mais ninguém em casa. Eu mesmo vou fazer. Mas eu posso fazer? Eu devo fazer? Eu quero fazer? Não, eu não quero. Eu desejo fazer? Não, eu não desejo. E aí, eu devo fazer? Não, eu não devo, mas eu fui lá e fiz. Eu realizei e me estabaquei. Então, isso tudo serve para a gente parar e pensar até que ponto a gente pode fazer o que a gente agora deve, deseja e realiza fazer. Isso não é só para você que está ouvindo a gente, isso é para nós também. Porque esse é um exercício diário e constante. Eu posso subir naquela escada e posso lá em cima, quando eu chegar no topo, ficar tonto e cair? Posso. Então não vá lá e não faça. Não faça, porque se existe alguma chance de você cair porque você ficou tonto, com certeza você pode cair. E aí a desgraça é geral. Eu vou dar um break agora no programa de hoje para a gente entrar lá para os bastidores. A gente falar um bocadinho que a gente não falou nesse 8º episódio, onde o tema é envelhecer.